Boa tarde. Nós somos da equipe Hands Clean e, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na Campus Party. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Primeiramente, vamos apresentar o evento que o nosso projeto nasceu, o Chama na Solução. O Chama na Solução é um programa da Unicef que veio aqui para a nossa cidade, para Boa Vista, Roraima, em parceria com a Unicef e o Coletivo Mosaico, que trouxeram esse evento para cá. Ele baseia-se em procurar inovações de cunho social, mais voltado para a área das crianças, como se trata da Unicef. Então, era um desafio de 2 dias em que tínhamos que procurar soluções inovadoras para problemas do cotidiano voltado para crianças, e como nós estamos em Boa Vista, com uma crise migratória em grande ascendência, nós tínhamos que voltar essa solução para os imigrantes, para as crianças, mas para os imigrantes. Vale ressaltar também que durante o projeto foram desenvolvidos 4 temas para a gente em geral, que eram os temas de WASH, saúde e nutrição, educação e proteção da infância. E durante esse processo a gente estava muito confortável mais com a questão de saúde e nutrição e educação. E a gente, como era estudante do Instituto Federal, a gente fazia informática lá, a gente estava mais confortável com essa área porque a gente estava visando uma solução nessa área de informática, visando uma aplicação, um site, alguma coisa desse tipo. E foi uma coisa assim que, quando a gente pegou o nosso tema, que era o WASH, saúde, higiene e água, aliás, higiene, água e saneamento, a gente ficou meio que não sabia o que fazer, qual tema a gente ia recorrer, mas que no fim a gente conseguiu desenvolver bem. Quando foi, a gente estava com uma ideia, mas quando foi com o decorrer do tempo, às 5 horas mais ou menos da tarde já, a gente estava lá e acabou caindo. O nosso mentor chegou para a gente e falou: o projeto que vocês estão pensando, que era um projeto que a gente ia mapear as questões dos abrigos e ocupações. Os abrigos são uma forma tipo legalizada onde os imigrantes vão, e as ocupações são locais ou moradias em que as pessoas só simplesmente vão, mas que não possuem nenhum tipo de apoio. Então, nosso projeto teria uma eficácia melhor de aplicação nas ocupações. E a gente então partiu para aí, aplicar o nosso projeto nas ocupações. E a gente estava tentando mapear as áreas que tinham pontos críticos de questões de WASH. E a gente pensou nisso e estava já desenvolvendo o projeto. Mas quando foi umas 5 horas da tarde, nosso mentor chegou para a gente e falou: o projeto de vocês já está em andamento, está em desenvolvimento. E a gente ficou: caraca, o que a gente vai fazer agora? A gente saiu no sábado, assim, sem quase nenhuma ideia. A gente tinha uma ideia, mas não era uma coisa assim que, caraca, é a ideia. Mas aí quando foi no domingo, a gente pensou em uma coisa assim que conseguiu ir para frente e alavancar nosso projeto. Como ele falou, a gente saiu da nossa área de conforto, né? A gente estava pensando em pegar temas em que a gente poderia implementar soluções tecnológicas, aplicativos, sites, mexer com tecnologia, que é a nossa área. A gente queria trabalhar na nossa área. Mas quando veio o Wash, a gente teve que mudar totalmente o nosso pensamento, sair da nossa área para trabalhar com uma coisa que até então, né, era desconhecida para a gente. Na prática, trabalhar com pessoas, não trabalhar atrás de um computador, atrás de uma mesa. É, Sobre a ideia em si, depois que a gente escolheu o tema WASH, depois que a gente teve que trabalhar junto disso, a gente começou a reunir dados, reunir planilhas, gráficos, depoimentos, situações. Nossos mentores carregaram bem a gente com dados para poder tentar sanar algum problema que eles tinham, mas não sabiam. Então, analisando fotos, analisando o próprio relato dos nossos mentores, a gente constatou que um grande problema nas ocupações e nos abrigos era a questão da higiene, de lavar as mãos. Como vocês podem ver no slide, isso é uma foto de uma ocupação aqui em Boa Vista, uma ocupação que abriga venezuelanos, e tem uma torneira coletiva, em que antes das refeições eles passam, lavam as mãos e vão para fazer suas refeições. Mas muitas vezes eles passam e só lavam as mãos com sabão. Quando tem o sabão disponível, ele não dura por muito tempo, porque há um desperdício muito grande e dá mais sabão para um do que para outro. E tem dia que não tem sabão, não dá para lavar a mão com sabão, só tem água. É um negócio meio bagunçado, assim.
De acordo com esse diagrama F aí, que foi um dos dados que os nossos mentores passaram para a gente, o que ele diz aí? Ele, ele praticamente nos diz que lavar as mãos cria barreiras de higiene em momentos chaves, assim. Como é que eu posso explicar isso? Lavar as mãos antes de ir ao banheiro e depois de ir ao banheiro, lavar as mãos antes de comer, de fazer uma refeição, antes de preparar a refeição. Ele cria essas barreiras para evitar a contaminação com doenças do tipo diarreia, que foi um dos nossos focos para o desenvolvimento do projeto, foi a diarreia, porque grandes relatos de venezuelanos que contraem diarreia porque não lavam as mãos, porque estão num ambiente insalubre, um ambiente com bactérias, sujo, e a diarreia foi um start para a gente ter essa ideia. Aqui, falando mais um pouquinho da diarreia, dos dados que a gente pegou, da Unicef, ele nos diz que a diarreia é a principal causa de mortalidade infantil em crises humanitárias. E a gente achou esse gráfico muito interessante, porque batia direto com o que o desafio queria. Uma solução inovadora para imigrantes, para o público infantil. Então, a gente tem que causar um impacto social na vida dessas pessoas. Então, se a gente analisar bem aí, ó, só o ato simples de lavar as mãos reduz de 42% a 47% a chance de contrair alguma doença ou alguma bactéria que possa causar até mesmo a diarreia, que é o foco desse gráfico. Então, foi um dado bem bacana que incentivou a gente aí nesse rumo. E, finalmente, depois de analisar esses dados, depois de bater muita cabeça com nossos mentores e com o resto da nossa equipe, a gente foi atrás da solução, que nós achamos que foi a fabricação de sabão em pastilhas. Como assim sabão em pastilha? Seria, por exemplo, um sabão de uso único que tem largas vantagens, como eu já falei, o uso único, que descartaria o desperdício, seria na medida certa para as pessoas lavarem as mãos, para os imigrantes lavarem as mãos naquelas torneiras coletivas, seria de uso individual, que anularia o risco de passar doença entre eles, e o custo-benefício, né, que é uma fabricação bem barata e bem simples de distribuir, de armazenar e tudo mais. Além dessa fabricação de pastilha de sabão e tudo mais, a gente tinha que criar uma campanha de incentivação, de ensinar os imigrantes como lavarem as mãos, de quais os momentos que eles têm que lavar as mãos, do correto uso do sabão e tudo mais, porque não adianta dar o sabão para a pessoa usar sem dar as instruções corretas para que ele seja eficiente de verdade. Aqui nós temos a etapa do protótipo. Foi uma jornada assim que a gente penou um pouquinho, porque a gente não estava com uma ideia de usar um material que era glucose, mas quando a gente foi partir para a prototipação mesmo, a gente viu que não ficava numa consistência boa de ficar na mão, ela ficava se desmanchando em nossas mãos. Então a gente partiu para outros materiais e foi tentando várias coisas. A gente tentou usar parafina, sabonete glicerinado, mas todos esses não condizia com a consistência que nós queríamos e nem a forma, porque antes a gente estava usando uma forma de gelo e o sabão ficava muito grande. Então a gente pegou, um dos nossos mentores era o professor Vinícius, e ele passou um contato para a gente, da professora Márcia Brazão, do Instituto Federal, e ela ajudou a gente com essa parte química, de formar o sabão, a solidificação, ficar no formato certo, e até mesmo indicou o formato correto para um sabão. E a gente achou isso de extrema importância para a gente. Ela indicou a base de sabão glicerinado. Isso foi a chave, assim, a gente usou uma essência e conseguiu dar um aroma especial. Depois de achar o ingrediente certo, o produto certo para a fabricação desse sabão, a gente implementou a essência, como o Lucas falou, para ficar um cheiro agradável, principalmente para as crianças. A gente usamos as placas escavadas, que é para o sabão ficar na medida certa, na medida de um uso único, e começamos a fabricação. Depois dessa prototipação, nós testamos entre nós o sabão, familiares e tal, mas a gente tinha que validar isso em campo, a gente tinha que realmente mostrar que aquilo era efetivo. Então, a gente foi em uma ocupação de imigrantes que tinha aqui na nossa cidade, ela não existe mais, na época, dezembro do ano passado, ela ainda existia. O que é uma ocupação? A gente fala ocupação para os imigrantes, muitas vezes, na maioria das vezes, são prédios públicos abandonados, que, como os imigrantes não têm onde morar, estão vindo de outro país, eles se apossam desse prédio e o tornam uma grande comunidade. Nessa ocupação que a gente foi, tinha em torno de 310 pessoas e mais de 100 eram imigrantes. Então, mais de 100 eram crianças.
Então, era o público perfeito para a gente testar e validar o nosso produto. Aí nas fotos, a gente pode ver que tem várias crianças enfileiradas e elas estavam brincando em um local totalmente insalubre, com sujeira, esgoto a céu aberto, não tinha acesso à água potável, não tinha acesso à água corrente, então era um ambiente muito propício a doenças. E de fato foi o que ocorreu. Conversando com a responsável por essa ocupação, que cuidava de tudo ali, era como se fosse uma chefe da ocupação, A liderança. ela é uma liderança. Ela falou que em torno de em torno não, praticamente todas as pessoas daquela ocupação já tinham contraído diarreia. Então, ela falou inclusive que um filho dela quase faleceu de diarreia, o que é impensável hoje em dia, uma criança falecer de diarreia. Mas como eu mostrei no gráfico anterior, é uma das principais causas de morte de crianças em crises humanitárias. Então foi o lugar perfeito para a gente validar o produto e foi uma experiência muito bacana, porque a gente validou com as crianças e ensinou elas a lavar a mão do jeito correto. Elas gostaram e lavaram várias vezes, a gente levou muita pastilha, a gente arranjou água, levou água em garrafas para elas conseguirem lavar as mãos, porque lá não tem, como eu falei, não tem, eles não têm acesso à água corrente, é um prédio abandonado, então não tem muita infraestrutura, esgoto a céu aberto e tudo mais. Mais umas fotos da validação aí, a gente preservou os rostos da criança porque não tínhamos autorização para publicar as imagens, mas basicamente somos nós ensinando elas a lavar a mão e é um lugar, assim, uma realidade totalmente diferente da gente, né? A gente tem a noção de que eles estão lá, a gente sabe que eles estão lá, mas a gente nunca tinha visto na prática como é que é a vida deles lá, como é que eles vivem, a estrutura que eles vivem e tudo mais. Depois dessa validação, a gente voltou para o evento, né? Teve que apresentar o projeto final para os avaliadores. E a experiência desse evento foi muito agregadora para a gente, porque a gente saiu da nossa zona de conforto, nós trabalhamos com uma coisa que a gente nunca pensou que ia trabalhar, que seria com crianças e imigrantes. A gente pensou, como a gente falou, a gente pensou em soluções tecnológicas para isso, mas acabou que o tema limitou a gente a ir por esse caminho. Então, nós vivemos novas experiências, nós conhecemos pessoas, foram formados grupos que desenvolveram os projetos, não que os outros projetos não tenham sido bons, mas é que o Chama na Solução selecionou aqueles que eram realmente efetivos e que tinham viabilidade de serem implementados. Então, foi uma experiência muito agregadora, porque nos mostrou um mundo novo e que a gente está trabalhando com isso agora. A gente já fez outros trabalhos, além do Chamado Solução, a gente fez outros trabalhos para o Coletivo Mosaico, que foi a organização que trouxe esse evento para cá. A gente já fez outros trabalhos para ele envolvendo esse sabão. Eles estão fazendo uma campanha aqui na cidade agora de higienização conscientização nessa época de pandemia. Eles estão incentivando muito, principalmente o público imigrante, a lavar as mãos, a fazer a correta higienização das mãos. Então, eles chamaram a gente, depois desse evento, para apresentar o nosso produto, para fabricar algumas pastilhas de sabão para eles poderem ajudar para eles poderem distribuir nessa campanha de conscientização deles. Então, foi muito legal, a gente conheceu gente nova, conhecemos os nossos mentores que, nossa, nos ajudaram demais nessa jornada. O professor Vinícius Tocantins, a professora Márcia, o Delmo, o José, o Felipe, todo mundo ali que ajudou a gente a botar esse projeto para frente, porque realmente o nosso projeto era assim que era o mais complicado de validar, porque a gente tinha que desenvolver um protótipo, fizer com que ele desse certo e depois validar ele em campo, que é um negócio muito difícil. Eu só voltar aqui no termo lá da ocupação. Aqui em Boa Vista a gente tem as ocupações, como eu falei, que são os prédios públicos que estão ocupados pelas pessoas, pelos venezuelanos, imigrantes, mas a gente tem os abrigos que são tocados pelas organizações internacionais de humanitárias, como a Acnu. Aqui a gente tem no Brasil, a gente tem a Operação Acolhida, que cuida dos imigrantes, e também tem outras organizações que vêm por fora. Então a gente tem os abrigos. A gente pensou, primeiramente, em validar esse sabão dentro dos abrigos, só que ia se tornar um processo muito, muito burocrático, porque querendo ou não, lá eles estão sob a tutela de autoridades, né? E a gente tinha que ter autorização dessas autoridades para poder entrar lá, para poder oferecer esse produto para eles, tirar fotos, então seria um processo muito desgastante e burocrático. Sendo que a gente tinha uma semana para preparar isso tudo e apresentar no outro final de semana. Então a gente resolveu ir para a ocupação, que foi até melhor, porque a ocupação a gente vê
de verdade a realidade dos venezuelanos e como é que eles estão vivendo lá. A problemática estava bem explícita para a gente quando a gente se deparou com as ocupações. E, galera, uma dica para vocês. Se tiverem eventos desse cunho na sua cidade, seja lá onde for, um hackathon online, participe. Se você não está na sua zona de conforto, mesmo assim, tente, se desafie a cada dia para que você possa evoluir, não só no mercado, assim, mas também como pessoa. Foi uma experiência muito agregadora, como equipe, assim, sabe? Pegar uma coisa que você não tinha tanta noção, sair da sua zona de conforto e tá ali desenvolvendo, ver que um projeto deu certo e tá indo caminhando, é uma coisa assim, uma sensação muito boa. Então, eu convido vocês, se tiverem um desafio assim na sua cidade, online mesmo, um hackathon daqui da Campus Party, participem, se sintam desafiados e vão em frente, siga. E eu queria ressaltar outro ponto aqui, porque, como ele falou, agregou muito, a gente conheceu novas realidades, e aqui na nossa cidade, a gente, como muita gente sabe, a gente está vivendo uma crise migratória muito forte dos venezuelanos, muito ascendente. Então, assim, você vai na rua, você vê crianças jogadas na calçada com seus pais, e nas praças eles ficam, e às vezes a população cria um certo medo, que vira um preconceito, assim, que a gente vê o venezuelano assim como se não fosse um ser humano. E tendo essa experiência de contato com eles, indo lá onde eles moram, conhecendo as crianças, conhecendo essa líder da ocupação que, nossa, foi super gentil com a gente, chamou as crianças para testar o nosso sabão. A gente vê que não é nada disso. Eles estão passando por um momento muito difícil no país deles e que a gente só tem que ajudar. A gente achou essa solução para ajudar eles. As outras 12 equipes que participaram do Chama da Solução também acharam soluções excelentes para sanar algum problema deles. E então a gente queria dar meio que essa conscientização de acolhimento e de ajuda para essas pessoas. E uma temática também interessante do nosso projeto é justamente essa questão do lavar as mãos, que hoje em dia é um tema assim, que está super popular, porque nós estamos vivendo uma pandemia, e o simples ato de lavar a mão já pode prevenir você. Então, e também não tem só aquela questão de você só jogar o sabão e esfregar as mãos assim, pronto. Não, tem todo um uso correto do sabão, esfregar debaixo na palma da mão, as unhas, o dedão. Tem que higienizar total. Não vale a pena só jogar uma água ali, enxaguar e pronto. Tem que ter uma conscientização correta do uso do sabão. Isso. E na época que a gente desenvolveu esse projeto, lá em dezembro do ano passado, coronavírus não tinha nem saído da China ainda, então não tava essa conscientização toda de higienização, de usar máscara e lavar a mão, álcool em gel, e o nosso sabão veio antes e está servindo até agora para esses meios de conscientização, como eu falei do coletivo Mosaico, para conscientização de lavar as mãos, e eu acho muito importante isso, porque tem uma continuidade no nosso projeto. A gente desenvolveu com um intuito, mas ele ainda está servindo para a população em geral agora. Todo mundo tem um pouco de interesse nisso. Então, a gente está muito feliz com esse nosso projeto desenvolvido. E o Jonathan me avisou aqui que tem 10 minutos para encerrar. Eu queria abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que a gente vai responder. Tem uma aqui, Jonathan, tudo bem? Abrir só o YouTube aqui para dar uma olhada. Alguém tem alguma pergunta? Ele pode mandar aí. A Juliana da Silva. Muito bom incentivo, meninos. Gostei, parabéns. Muito obrigado, Juliana. A gente fica muito feliz e nosso evento aqui ele teve muita visibilidade. Então, na nossa escola, a gente terminou o ensino médio ano passado, a gente estudava no Instituto Federal e teve muita coisa boa para agregar no nosso currículo. Tem mais alguma pergunta? Foi bem complexo fugir da nossa área. Com certeza. Com certeza, foi um negócio assim que, quando a gente se inscreveu para o evento, a gente já tinha na cabeça, vamos trabalhar com tecnologia, porque é o que a gente sabe. Mas aí, no sorteio dos temas, caiu o que menos precisou de tecnologia. A gente precisou trabalhar com pessoas. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Obrigado pelo feedback positivo. Nós ficamos muito contentes, né, com as pessoas retornando para a gente, o esforço que a gente teve. Nós somos muito gratos por isso. Queremos agradecer também pela Campus Party, pela nossa participação aqui, que nós estávamos ansiosos. Acho que todas as pessoas estavam ansiosas pela versão presencial, mas
Assim, a digital está sendo muito boa, palestras excelentes. E a primeira edição, né? Sempre ser digital, então estamos gostando muito, aproveitando ao máximo. E tá de parabéns o pessoal que está envolvido aí. Eu acho que a versão digital alcança um público até maior, né? Porque Justamente. é um evento assim gratuito que qualquer um pode acompanhar pelo YouTube, por alguma plataforma, então tem uma visibilidade maior, como aqui. Facilidade de acesso, né? Isso. Mais alguma pergunta, John? Só guardar as perguntas, se tiverem aí feedbacks positivos, pontos a abordarem. Vou só voltar aqui para. Opa. O Bill Gates fez uma ação semelhante, que vocês também parabéns, quase próximo passo. A gente assistiu o documentário do Bill Gates, que é o Código Bill Gates, né? Ele fala muito sobre o Wash naquele documentário dele. Ele é um grande incentivador dessa parte da Unicef de Wash. A gente assistiu antes de começar essa prototipação. E os próximos passos, cara, seria levar ao máximo, né? tentar levar ao máximo, alcançar um público máximo. A gente trabalhou com o Coletivo Mosaico, foi nossa primeira ação, assim, fora do evento Chamando a Solução, a gente fez a parte para eles, né? Eles encomendaram 10 mil unidades da pastilha de sabão. Deixa eu botar aqui a pastilha de sabão de novo. Eles encomendaram 10 mil unidades dessa pastilha aí, ó, para uma campanha de conscientização. Então, que legal que eles lembraram da gente, né? Nessa hora de coronavírus, eles lembraram, pô, a gente está num momento de conscientização, de lavar a mão, de ter higiene, de usar máscara. Eles lembraram da gente que fizemos um projeto ano passado para eles e que acarretou, que veio a calhar agora nessa situação. Mais alguma pergunta? O financiamento do projeto. Muito boa pergunta. O Chama da Solução ele foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa aconteceu no fim de semana, que foi a idealização do projeto e tal. Foi o campo das ideias. Nesse final de semana, eram 12 equipes. Eles selecionaram as primeiras 6, que inclusive foi uma das nossas. Essas primeiras 6 ganharam um incentivo de R$1.000, de R$4.000 cada equipe, para poder tocar o projeto para a próxima semana. Então, eram 12, caíram para 6, e essas 6 ganharam R$4.000 cada. Para a próxima semana já trazer o projeto pronto, que foi, no caso, a nossa pastilha. Mais alguma pergunta? Não sei se eu respondi. Então, como eu falei no começo, essa ocupação hoje ela não existe mais, porque o prédio público em que eles estavam lá, ele foi demolido. Então, tiraram os imigrantes de lá e distribuíram pelos abrigos da cidade. Como eu falei, dentro dos abrigos é meio complicado a gente atuar, porque tem toda uma burocracia, mas como teve a pandemia agora, a gente não pôde se empenhar muito nisso. Mas a intenção é levar para dentro dos abrigos, para eles usarem, e dentro dos abrigos existem instrutores de higiene, em que eles auxiliam na correta higienização, então seriam eles que dariam continuidade, a gente entraria com a parte do sabão. E estamos aí para futuras parcerias, se precisarem da gente. Hands Clean aí. Praticidade e efetividade. Valeu, galera. Para quem mora no Sudeste do Brasil parece uma coisa comum, mas isso que vocês fizeram. É verdade, porque o Sudeste é uma área desenvolvida do Brasil, né? Mas aqui para o Norte, pouca gente tem acesso à água corrente, água potável e a saneamento básico. Acho que o menor índice de saneamento básico é aqui no Norte. E as pessoas às vezes não se tocam que, tipo, o simples ato de lavar as mãos pode evitar muitas coisas, sabe? E isso poderia ocasionar na prevenção de várias coisas. Então, se as pessoas tivessem mais consciência dessas simples atos de lavar a mão da forma correta, seria uma coisa assim que conseguiria salvar muitas vidas, com certeza. 2 minutos para encerrar. Tem mais alguma pergunta? Eu vou só apresentar a equipe inteira aqui, antes que a gente encerre, para dar os créditos para a nossa equipe toda. Tá só eu e o Lucas aqui agora, mas a nossa equipe é composta pela Isabela Oliva, o Lucas, eu, o outro Lucas e a Melissa Oliveira. Então, fomos nós 4 que desenvolvemos tudo isso. Só está aparecendo nós 2 porque é por questão de discurso mesmo, mas nós 4 desenvolvemos todo esse projeto e nós estamos muito felizes por estar aqui e participando desse grande evento. Era para ser presencial, mas estamos aqui na versão digital. Novamente agradecemos aí. Valeu, muito galera. Obrigado, viu? Falou e tchau. Tchau.